Há décadas que a Fórmula 1 é um dos esportes favoritos do brasileiro. Nomes como Felipe Massa, Rubens Barrichello, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi fizeram com que muitos desconhecidos desse esporte passassem a acompanhar aos domingos de manhã, principalmente, as emocionantes corridas. Mas ninguém, absolutamente ninguém, foi tão influente e importante no automobilismo brasileiro quanto ele, o cara que marcou história, criou rituais matinais para o público e emocionou o mundo, tanto para a felicidade quanto, infelizmente, para a tristeza: Ayrton Senna. No vídeo de hoje, vamos falar mais precisamente do primeiro dos 3 títulos desse, que para muitos foi o maior da história. Ficou curioso ou ficou curioso em saber mais sobre o primeiro título do Senna? Então vem que eu te conto tudo. Vamos contar um pouco da história do Senna até o seu primeiro título em 88. A carreira de Senna no automobilismo começou como o da maioria dos pilotos, no famoso kart, com apenas 4 anos de idade. O Ayrton ganhou seu primeiro kart, que foi construído pelo seu pai, e esse se tornou o principal brinquedo dele na infância. Já aos 7 anos, o Ayrton passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar efetivamente das competições, coisa que ele viria a fazer mesmo só aos 11 anos. Em 1973, aos 13 anos, o Ayrton Senna participou da sua primeira corrida de kart, em um circuito. Apesar de ser mais novo do que os outros pilotos, mais novo literalmente do que todos os outros pilotos, ele liderou boa parte da corrida e chamou a atenção de quem assistia, claro. Para muitos, o Senna ele reinventou a arte de pilotar kart. O primeiro título não demorou muito para vir. No ano seguinte, em 74, o Senna conquistou o Campeonato Paulista de Kart, conquista que se repetiu em 76 com seu bicampeonato. No kart, ele também foi tricampeão brasileiro no ano de 78, 79 e 80 e campeão sul-americano em 77 e 1980. Já em 1982, o Senna começa a correr pela Fórmula 3. Ele foi convidado pela equipe West Surrey Racing. A corrida, dessa vez, ela iria passar na televisão. E o Senna via nessa oportunidade uma grande oportunidade e chance para aparecer para diversos patrocinadores. Claro, se ele fosse muito bem na corrida. Então adivinhe, o Senna foi pole position, ele venceu a corrida e de quebra fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, ele assinou seu contrato para a próxima temporada. O campeonato de Fórmula 3 da temporada de 1983 foi disputado entre o Senna e o Martin Brundle, piloto inglês que mais tarde também chegaria à Fórmula 1. É então, no dia 25 de março de 1984, que o Ayrton Senna estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E é claro que o Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas ele infelizmente abandonou na 8ª volta por uma falha no motor. No entanto, na segunda corrida na África do Sul, ele acabou chegando em 6º e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Na sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo mundial, o Senna terminou o campeonato na 9ª posição com 13 pontos. Seu melhor resultado foi um 2º lugar no Grande Prêmio de Mônaco. E aqui entra uma das coisas mais fodas que definiram e definem o Senna. Jornalistas que acompanharam aquela corrida na época dizem que o Senna só não venceu porque a corrida foi interrompida pela chuva. Naquela corrida, o Senna mostrou toda a sua habilidade na chuva e em dirigir em alta velocidade nas ruas de Mônaco, uma das pistas, se não a pista mais difícil de toda a história da Fórmula 1. Anos mais tarde, o Senna seria considerado o rei de Mônaco, com 6 vitórias em 10 corridas disputadas. 6 em 10. A primeira vitória do Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985, um ano depois, no Grande Prêmio de Portugal. Chovia bastante e o Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada. O cara era brabo em tudo, e principalmente na chuva, onde vários tinham dificuldade. A corrida foi interrompida quando havia apenas 9 carros na pista, sendo o Ayrton o primeiro deles. A temporada de 88 foi fantástica, e a McLaren foi simplesmente imbatível nessa temporada da Fórmula 1, vencendo quase todas as corridas. Senna e Prost se revezavam nas vitórias, criando um clima de guerra entre aspas dentro da equipe. A decisão do campeonato veio na penúltima corrida, no Japão. Uma curiosidade é que o único GP que Senna ou Prost não venceram foi o GP da Itália, que foi vencido por Gerhard Berger, da própria Ferrari, de uma forma até simbólica, meses depois da morte do Enzo Ferrari, criador da marca, dos carros, da fábrica que deu nome a uma das marcas mais fortes e importantes do mundo. Antes da corrida de Suzuka, a penúltima da temporada, o Ayrton tinha vencido 7 vezes no ano,
enquanto Prost tinha ficado com outras 6 conquistas. A matemática era simples e clara: se o Ayrton vencesse, ele era campeão. Caso isso não acontecesse, o campeonato seria decidido 2 semanas depois, na prova final da temporada em Adelaide, na Austrália. E é aí que chegamos ao GP de Suzuka. O Senna precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino classificatório, largou na primeira posição, mas ele acabou tendo um problema na largada, algo que foi um susto para todo mundo que estava ali, até para os seus adversários. O carro simplesmente não andou, e o Senna levanta os braços ali no desespero, sinalizando o problema e torcendo muito para não levar nenhum toque, porque se ele levasse algum toque mais forte, ele poderia sair da corrida e nem disputar aquele dia. Dos 20 pilotos, que estavam atrás, os 20 que saíram atrás dele. Sendo assim, ele foi ultrapassado por vários e vários carros e caiu para a 14ª posição. Mas ainda na primeira volta, ele acabou ultrapassando 6 carros. Enquanto isso, o Prost liderou a corrida. Por sorte, o Senna ele fica intacto no grid de largada. E o grid estava localizado, para sorte dele também, numa descida. E o piloto fez com que o carro pegasse no tranco, no arranque, na marra, porque o carro simplesmente não pegava. A sorte dele que tinha essa descida e ele conseguiu fazer com que o carro funcionasse. Nessa altura, o Ayrton já tinha perdido 16 posições. Enquanto isso, o Prost acelerou, tomou a liderança e tudo parecia perdido. Só parecia. É aí que começa a remontada de Senna. Depois de fazer o carro pegar no tranco, na primeira volta ele já ultrapassou 6 carros. Na segunda, o Ayrton passou Riccardo Patrese e Alessandro Nannini, subindo para sexto. Na terceira volta, ele passou o Thierry Boutsen e na freada da chicane deixou Michele Alboreto para trás, isso apenas na quarta volta. No final da 10ª volta, o brasileiro ultrapassou a Ferrari do Berger e assumiu o terceiro lugar. Entre ele e Prost, agora só existia o carro de Ivan Capelli, da equipe March. O Prost e o Capelli eles acabaram se atrapalhando e acabaram perdendo segundos muito valiosos na disputa com os retardatários, e o Senna, espertamente, aproveitou. Na 19ª volta, ele encostou nos líderes definitivamente, e na seguinte, ele deixou o Capelli para trás e encostou de vez no Prost. Por diversas voltas, o Senna perseguiu o Prost. Era uma corrida à parte dos dois. Na verdade, foi um campeonato à parte dos dois pilotos da McLaren, que comandaram o campeonato inteiro. Na 28ª das 51 voltas, acontece o inacreditável. O Ayrton chega de vez no Prost, chega voando nele. Ele tenta passar na entrada da reta dos boxes, o Prost ainda tenta espremer o Ayrton no muro da reta ali dos boxes, mas era impossível segurar o Ayrton por muito tempo. Conclusão, o brasileiro assume a liderança, algo que parecia impossível após o problema que ele teve na largada. O francês tentou até alcançar o Ayrton até o final da prova, mas o Senna não deu nenhum espaço para nenhuma tentativa e ainda abriu uma considerável vantagem. O Prost terminou 13 segundos atrás do novo campeão mundial. A corrida do Senna no Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, além de ser tida como uma das mais brilhantes de sua carreira, ela é considerada como uma das mais espetaculares da história da Fórmula 1. Para muitos, a mais espetacular. Valeu o título, que ele pensou estar perdido na largada ali já no começo da corrida, mas mais do que uma vitória temporal do novo campeão do mundo, foi uma obra de arte para muitos. Muitos definiram aquela corrida como uma obra de arte, um roteiro digno de cinema e com um final feliz para o Senna. O Ayrton foi para muitos o maior de todos os tempos. Infelizmente, ele partiu muito, mas muito antes do tempo e pegou todo mundo de surpresa, mas não sem antes fazer história e marcar gerações e gerações que nem viram ele correr, como foi o meu caso, mas que eu considero o maior da história pela dificuldade da época, pelos feitos que ele conseguiu realizar e pela importância que ele teve, tem e sempre terá. O Ayrton foi e é sempre motivo de orgulho para todos que se sentem representados por ele. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não se esqueça mesmo de deixar aquele like no vídeo, de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente, para sempre estar trazendo conteúdos mais legais, sempre estar pensando em novos conteúdos para trazer para vocês da melhor forma. E não se esqueça mesmo de deixar o like, de se inscrever e de compartilhar o vídeo. É isso, rapaziada. Valeu!